Oi, gente, tudo bem? Bom, como prometido, a gente vai falar um pouco hoje sobre as bactérias. Essa é a disciplina de Biologia Frente 2, do cursinho Popular Monteiro Lobato. E as bactérias, elas estão dentro do volume 1, a das aulas 5 e 6 do livro do material do ESAG. Antes de falar sobre bactérias, a gente precisa entender um pouco mais sobre a origem delas. Então, a gente tem que o planeta foi criado, né, a formação da Terra, ele existiu há 4,5 bilhões de anos atrás. E após 1 bilhão de anos, ou seja, aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás, a gente tem a datação do surgimento dos micro-organismos. E esses micro-organismos, eles surgiram a partir de um material complexo que era formado pela atmosfera primitiva que a gente tinha naquela época. Então, por exemplo, o experimento de Oparin-Haldane, que foi um experimento para tentativa de comprovação de teoria de origem da vida, e esse experimento, ele tentou refazer dentro de laboratório as condições da atmosfera primitiva para a identificação de que se essa atmosfera conseguia proporcionar a criação de algum material biológico. E eles perceberam que aquela atmosfera, com as descargas elétricas que tinha, formavam aminoácidos, que são as bases para as proteínas, e a gente tem a teoria, então, da criação dos coacervados, e assim por diante dos outros micro-organismos. Outra coisa que a gente precisa entender é que, por mais que as bactérias tenham surgido há muito tempo, a microbiologia é muito recente. Por quê? Porque a microbiologia ela só existe a partir do momento que o ser humano consegue observar a bactéria, os micro-organismos. E o ser humano só consegue observar os micro-organismos a partir do século XVII. Então, a partir de 1600. 1601, para ser exato. Então, a gente tem que a microbiologia é uma ciência muito recente. E essa ciência recente, ela vem crescendo e ela vem se decompondo em ciências menores. Então, a gente vê que, muitas vezes, para um aprofundamento específico em alguma disciplina, a gente sempre tem as subdivisões dela. Então, a microbiologia, que ainda vai surgir, hoje em dia tem microbiologia médica, microbiologia bucal, microbiologia de biotecnológica, microbiologia de alimentos e assim por diante. Então, aqui a gente entende, né, nesse esquema de evolução da vida, o quê? A gente entende que aqui a gente tem a formação da Terra em 4,5 bilhões de anos. Beleza. Nessa época, a gente tinha um ambiente anóxico, ou seja, sem oxigênio. Com o processo de evolução química, né, daquelas descargas elétricas que a gente fala que começam a possibilidade de surgimento dos primeiros seres, a gente tem o surgimento, então, de bactérias anaeróbicas, que são bactérias que não utilizam oxigênio, porque a gente tinha um ambiente anóxico. Depois disso, eu sei que vocês também conhecem a teoria da endossimbiose, que é a teoria de que as mitocôndrias vieram depois com o tempo, a gente tem a endocitose da mitocôndria e assim por diante. A gente surge, depois de alguns milhares de anos, as bactérias fotossintéticas. E as bactérias fotossintéticas, elas promovem a capacidade de um ambiente rico em oxigênio. Esse ambiente rico em oxigênio vai criar a capacidade de desenvolvimento de bactérias aeróbicas e assim por diante. E aí, com esse processo de oxigenação da atmosfera, a gente tem um boom da evolução biológica, do processo de evolução de diversas espécies, levando à diversidade que a gente tem hoje no planeta. Mas a gente já entendeu que as bactérias surgiram há muito tempo. É necessário entender como elas se tornaram visíveis e como elas fizeram com que fosse possível criar uma ciência chamada de microbiologia, que é o estudo das coisas pequenas, falando de maneira leiga. Então, a gente tem a origem da microbiologia acompanhando a origem do microscópio, que é o equipamento utilizado para ver objetos muito pequenos que não são visíveis a olho nu. Então, a primeira aparição que a gente tem na literatura é em 1590 de Zacharias Janssen com o seu pai Hans Janssen, e eles criaram o primeiro microscópio composto com duas lentes, mas eles criaram o aparelho da maneira mecânica. Eles não usaram para observação direta e não fizeram descrição, por exemplo, de material biológico. Então, a gente dá a eles a criação de um microscópio, mas sem a contribuição para o estudo da biologia, das ciências naturais. Depois disso, a gente tem Galileu Galilei, em 1609,
E o que ele fez? Ele adaptou uma luneta e a luneta é utilizada para observar coisas longe, ele tentou adaptar elas para observar coisas pequenas. E ele deu o nome dela de olhinho, ou oquiolino. Só que, realmente, a partir de 1660, com Robert Hooke em 1665 e Anthony van Leeuwenhoek em 1673, que a gente tem realmente as contribuições diretas para a área das ciências naturais ligadas à biologia. Em 1665, a gente tem Robert Hooke utilizando as tecnologias microscópicas já existentes. Ele cunhou o termo célula. Então, ele foi o primeiro a descrever esse termo observando uma cortiça. Então, observando uma cortiça, ele viu que ela era composta, se você aproximava muito, a várias pequenas subdivisões, e ele cunhou o termo disso de célula. Lembrando células, né? Então, célula. Depois, em 1673, a gente tem um importante pai da microbiologia descritiva, que é Anthony van Leeuwenhoek. E Anthony van Leeuwenhoek, ele criou os próprios microscópios, a gente vai falar dele no próximo slide, ele teve uma importância muito grande para ser datado como o pai da microbiologia descritiva. Quase 150 anos depois, a gente tem esses estudos fazendo efeito e a aceitação dessas ideias, e se cria em 1838 a teoria celular, de que são que todos os seres vivos capazes de reprodução, independentes, são constituídos de células, que já é um processo de admissão da microbiologia como uma possível ciência, né? E aí a gente entra depois, seguindo na cronologia, com Louis Pasteur e Robert Koch, que fizeram contribuições para áreas diferentes da microbiologia. Por quê? Porque nessa hora eles não fizeram apenas uma microbiologia descritiva, né? Anthony van Leeuwenhoek, como a gente vai ver, ele via muitas coisas, ele construiu microscópios, ele descrevia, mas o processo de funcionamento não foi descrito por ele. Ele apenas descrevia, o que foi uma grande evolução, um grande avanço na ciência da época. E aí depois, com mais estudos, a gente tem dois grandes pesquisadores que fizeram os entendimentos relacionados aos processos que envolvem esses micro-organismos. Louis Pasteur, mais voltado, por exemplo, para a microbiologia de fermentação, microbiologia de alimentos, mas também ligado à microbiologia médica, no desenvolvimento de vacinas que a gente vai ver, e depois Robert Koch, com os postulados dele em microbiologia médica. Então, quando a gente fala de Leeuwenhoek, a gente está falando do pai da microbiologia. E por que ele é chamado de pai da microbiologia descritiva? Porque, depois da criação dos microscópios, ele fazia muitas descrições. Mas a descrição claro que ele é muito importante, mas ele não foi, por exemplo, como a gente vai ver com Louis Pasteur, que foi o pai da microbiologia, mas do entendimento do funcionamento. Então, vamos lá. Leeuwenhoek, ele nasceu em 1632 e faleceu em 1723. Ele durou aí quase 100 anos. Então, ele nasceu na Holanda e ele era filho de um fabricante de cestos, que também era dono de uma loja de tecidos. Ele, então, era de uma origem humilde, ele não teve ensino superior e ele era muito bom com medidas. Então, ele foi aprovado em 69 para ser agrimensor, que era uma profissão que existia na época de pessoas que eram boas em medidas. Então, preciso medir uma área, preciso medir uma casa, preciso medir um cômodo. Você chamava um profissional que tinha uma facilidade com medidas. Depois, em 79, 10 anos depois, ele foi nomeado como inspetor de pesos e medidas, também da cidade que ele morava. E a partir de 1670, ele começou a fabricar os seus próprios microscópios na loja que ele tinha. Fabricando seus próprios microscópios, pela curiosidade, ele começou a observar alguns materiais. Então, ele observou sangue, observou protozoários. Quando eu falo observou protozoários, não é que ele pegou um protozoário e colocou para observar, porque ele não sabia que ele ia ver um protozoário. Mas ele pegava fluidos, soluções, ele observava e vamos ver o que ele vai encontrar. Então, a partir de 1673, ele começou uma correspondência com uma academia chamada Royal Society em Londres. E aí ele começou a escrever as descrições que ele fazia, que eram avanços para a época, e nessas descrições ele resumiu seus experimentos e descobertas, e as bactérias e protozoários vistos por ele eram chamados de animálculos, como se fossem animais muito pequenos, porque eles se mexiam.
Então, se alguma coisa se mexe, é animal. Se não se mexe, é planta, né? Com o pensamento que a gente poderia enfatizar sobre aquela época. E com a observação que ele fez de pulgas, principalmente sobre a ontogenia, que é, por exemplo, o processo de ciclo, né, de nascimento, desenvolvimento e morte de um ser, ele foi um grande defensor da biogênese. Por que biogênese? Porque existia uma onda que se batiam, que era a teoria da biogênese e da abiogênese. A teoria da abiogênese defendia que os seres eles eram originados a partir de matéria inanimada, e os defensores da biogênese defendiam que os seres eles se originavam a partir de outros seres, né? Que é o que a gente entende hoje, que nada surge do nada. Tudo surge, né? Quando a gente fala de seres vivos, eles surgem a partir do processo de reprodução de outros dois seres. Esse aqui foi um microscópio um dos microscópios, né, criado por Leeuwenhoek, que é um dos microscópios que se tem mais na literatura, as imagens que a gente mais tem, que foi um dos mais famosos. Se vocês me perguntarem como usar isso, eu não vou saber dizer. Eu sou da geração de 2025, então eu não tenho ideia de como ele usava isso, mas ele usava isso, ele conseguiu observar, provavelmente, com uma qualidade assim muito inferior à que a gente tem hoje em dia, até porque naquela época não tinha as colorações específicas que a gente usa para enfatizar algumas estruturas celulares. Depois disso, a gente tem o avanço da microbiologia, né? Falei para vocês que após a teoria celular, que começou um entendimento mais avançado de que os seres eram compostos por células, então, e existiam micro-organismos, a gente tem dois grandes pesquisadores, e eles alcançaram posições altas de reconhecimento pelas suas contribuições. Então, a gente tem Louis Pasteur e Robert Koch. Com as contribuições desses dois pesquisadores, a gente tem a microbiologia mudando de aspecto de uma simples não é uma simples, né? Mas de uma observação de micro-organismos, que é a microbiologia, para uma ciência complexa. Então, a microbiologia ela pode ser agrícola, ambiental, médica, alimentícia, porque ela não é mais só uma observação, mas ela tem uma base criada na observação de micro-organismos. Então, quando a gente fala da contribuição desses dois, a gente está falando de Louis Pasteur, da teoria germinal. Além disso, ele foi muito importante para o processo de fermentação e pasteurização, entendendo os processos de produção de energia das bactérias, e o processo de pasteurização, que é um processo similar a um processo de esterilização de fluidos, comprovando dessa vez, de uma vez por todas, a biogênese e a criação de vacinas com o entendimento das enfermidades que eram causadas por esses pequenos micro-organismos. Do outro lado, a gente tinha Robert Koch, que começou a fazer a associação, uma associação mais específica dos micro-organismos como causadores de grandes patogenicidades, descobrindo, por exemplo, os micro-organismos que causavam e causam a tuberculose e a cólera. Além disso, ele começou o processo de desenvolvimento de métodos de coloração para visualização facilitada e métodos de cultura para o cultivo desses micro-organismos e estudo específico. Então, a microbiologia hoje, ela é uma microbiologia moderna e ela atua em vários setores, em várias frentes relacionadas à pesquisa científica. Então, a gente tem a microbiologia atuando na questão do meio ambiente, na questão da agricultura e alimentação, na biotecnologia e na saúde humana. Então, é uma área muito grande que cresce cada vez mais com pesquisa e ela se especializa. Então, a pessoa que gosta de microbiologia, eu, por exemplo, que adoro microbiologia, ela consegue aprofundar os seus conhecimentos no desenvolvimento de pesquisas cada vez mais voltadas para uma área específica e elas têm um leque muito grande de possibilidades. Então, vamos lá. Agora que a gente entendeu o surgimento das bactérias e da onde elas surgiram, como elas surgiram, há quanto tempo e como elas foram descobertas e deram origem a uma ciência, a gente precisa falar um pouco sobre o que são essas bactérias. Então, na teoria, em síntese, as bactérias são organismos procariontes, ou seja, elas não apresentam uma carioteca, então elas não têm um núcleo propriamente dito que segura e coloca o material genético em um espaço delimitado, então o material genético é disperso no citoplasma, e elas são agrupadas
né, no domínio bactéria, quando a gente fala de classificação de seres vivos, com 3 grandes domínios: domínio eucária, domínio bactéria e domínio arqueia, que a gente vai falar um pouco hoje também. Então, onde elas podem ser encontradas? Em todos os meios elas podem ser encontradas porque elas têm uma diversidade muito grande. E essa diversidade está ligada à origem delas. Como elas existem há muito tempo, o processo de evolução delas fizeram com que elas se tornassem diversas e pudessem se adaptar a todas as condições possíveis. Então, antigamente se falavam nas bactérias extremófilas, hoje em dia a gente sabe que esses micro-organismos extremófilos são mais ligados às arqueias. Então, a gente tem que enfatizar que nenhum desses micro-organismos pode ser chamado de primitivo. A gente tem a ideia, colocando em jogo o ser humano como um organismo muito complexo, de que bactérias são primitivas, porque elas são unicelulares, elas são só procariontes. Então, se cria o entendimento de que os seres humanos são mais evoluídos que as bactérias. Mas isso é um entendimento falho, que o processo evolutivo ele é um processo aleatório e ele é um processo ramificado. Então, a gente precisa entender que, por mais que o ponto original possa ser o mesmo, as ramificações são diferentes. Então, se essas bactérias existem até hoje, e elas estão por aí causando morte no mundo inteiro pelas grandes infecções que elas causam, elas não são primitivas, senão elas não seriam, por exemplo, tão letais, ou não seriam tão úteis na utilização na biotecnologia ou na utilização quando a gente fala de microbiologia de alimentos. Então, a gente nunca pode falar que são organismos primitivos. A gente pode falar que nós somos organismos mais especializados em algumas coisas. Nós temos uma estrutura celular um pouco mais especializada, isso sim, mas não que elas são primitivas. Então, a maioria das bactérias ela é de vida livre, não é patogênica, só que a gente tem algumas grandes bactérias patogênicas que causam doenças muito graves. E elas têm formas variadas, que elas podem ser disféricas ou a bastonetes, e tamanhos também variados. Então, quando a gente fala de escala de tamanho, bactérias são muito pequenas. Pequenas, sim, mas conseguem ser visualizadas em microscópio óptico. A gente vai ver na aula de virologia que os vírus já não conseguem ser visualizados em microscópio óptico porque eles são muito menores que as bactérias já são muito pequenas. Então, aqui, em escala, a gente está vendo um linfócito, que é uma célula branca, assim por dizer, uma célula vermelha, um glóbulo vermelho, que é uma hemácia, e uma E. coli, que é uma das bactérias que a gente tem, umas bactérias grandes e uma das bactérias mais estudadas, que é a Escherichia coli. Então, vamos lá. Sobre estrutura morfológica. Então, as bactérias elas podem apresentar 5 formatos principais. Então, gente, cocos, bacilos, espiroquetas, espirilos e víbrios, ou vibriões. Então, a gente tem cocos, são redondinhas, bacilos, são em formato retangularzinho, espiroquetas e espirilos são algumas que são mais enroladas, as espiroquetas são mais finas, e os vibriões, ou víbrios, são em formato de vírgula. Mas isso é a morfologia delas. A gente precisa entender também que, por exemplo, quando a gente fala de estrutura morfológica, é importante que vocês saibam o nome dessas estruturas, né? Que, por exemplo, quando a gente fala de streptococcus, a gente está falando de, por exemplo, um agrupamento de cocos. Então, um agrupamento de células que tem um formato esférico. Ou quando a gente fala de bastonetes, lactobacilos, que a gente está falando de bastonete ou bacilos, são bactérias que têm esse formato específico, esse formato espichado. Então, é importante que vocês saibam, mas não é a coisa mais importante do mundo. Os nomes a gente sempre pode dar uma olhada, às vezes, na internet, que vai estar lá, ou vai estar sempre aqui com vocês o nome das bactérias, dos formatos estruturais delas. Então, como eu falei para vocês, existe a possibilidade de agrupamento. Então, a gente tem os cocos. E aí, algumas bactérias podem levar o nome, por exemplo, de Streptococcus alguma coisa. Por quê? Porque ela é cocos agrupados em cadeias. Então, essa é a morfologia dela. Então, a gente tem os tétrades, a gente tem sarcinas, a gente tem estafilococcus e assim por diante. Então, isso aqui são arranjos. Então, as nossas formas bacterianas, cocos, bastonetes, víbrios, espirilos, espiroquetas, principalmente cocos e também bastonetes, podem se comportar em formato de arranjos. Aqui, a gente está vendo, por meio da visualização de Gram, uma coloração específica, a gente está vendo cocos.
Então, se vocês derem uma olhada, isso aqui é uma imagem de microscopia óptica. Essa imagem foi tingida com a coloração de Gram, que é uma coloração específica para as bactérias. E aqui o que a gente está vendo são bactérias, não vou saber dizer para vocês qual delas é, mas elas são cocos. Então, aqui a gente vê, por exemplo, se a gente voltar um slide, ó, a gente vê muitos streptococcus, ó. A gente tem streptococcus aqui, ó. Então, ó, streptococcus, bem aqui. Staphylococcus, cocos. Então, ó, isso aqui são bactérias visualizadas a olho nu. Bom, quando a gente fala de estrutura celular, que agora que a gente viu um pouco mais das bactérias, a gente vai falar sobre algumas características que são inerentes a todas as células. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, uma membrana plasmática, todas as células têm, citoplasma, e a gente tem, ó, ribossomos, a gente tem um nucleóide, que tem um DNA da bactéria aqui, que, como eu falei, é procarionte, então é disperso no citoplasma, mas ela pode ter algumas estruturas específicas. Quais são elas? Parede celular, cápsula, flagelo, pilos ou pile e plasmídio. Então, essas estruturas são estruturas que são exclusivas. Claro que a gente fala que plantas também têm parede celular, mas a parede celular das plantas é diferente da parede celular bacteriana. Então, essas estruturas são importantes que vocês saibam para a diferenciação das estruturas das bactérias. Aqui, a gente está vendo uma imagem de um desenho ligado a uma imagem de microscopia. A gente vê a observação de características pela guia de pontos e de linhas, mas para sempre ficar um pouco mais didático, a gente vai usar material de ilustração, que fica mais fácil para se entender. Então, vamos lá. Quando a gente fala de material genético, a bactéria pode ter dois materiais genéticos. Ela tem o cromossomo. Cromossomo, gente, é o que nós temos, certo? O ser humano tem 23 pares de cromossomos, metade, né? Então dão 46, metade veio da mãe, metade veio do pai. As bactérias têm um cromossomo, e esse cromossomo é um cromossomo circular. Então ele faz um formato, ó, mais ou menos circular aqui que a gente fala, porque ele tem o começo e o fim ligado aqui. Então, para que serve o cromossomo, gente? O cromossomo ele vai ditar todas as informações da célula. É igual aos nossos cromossomos. Os nossos cromossomos são responsáveis por armazenar todo o material genético que vai formular as proteínas que vão estruturar o nosso corpo. E assim por diante. O cromossomo das bactérias é igual. Então, a parede celular, os ribossomos e assim por diante, isso tudo é postulado pelos cromossomos. Então, o que são plasmídios? Plasmídios também são moléculas de DNA. São moléculas menores de DNA, vocês estão vendo pela imagem, circulares também, mas agora um pouco mais circulares, né? E esses genes, né, que fazem parte dessa molécula de DNA, eles codificam o quê? Se a gente sabe que o cromossomo codifica tudo da bactéria, que é necessário para ela sobreviver, os plasmídios eles vão codificar vantagens. Então, os plasmídios são considerados elementos extracromossômicos. E a gente vai ver um pouco mais para frente que existe a capacidade da bactéria de compartilhar esse plasmídio de bactéria para bactéria. E nesse plasmídio tem, por exemplo, características para resistência à temperatura, resistência a antibióticos, resistência à salinidade, outros tipos de características que podem ser favoráveis a essa célula bacteriana. Então, ali é o que coloca a bactéria com características especiais. Então, o cromossomo faz tudo, ele codifica tudo, e o plasmídio codifica o extra, que ela pode ou não ter. Sem o cromossomo, a bactéria não vive, porque ela não vai conseguir codificar as proteínas, né, formar os aminoácidos para formar os peptídeos e assim as proteínas que vão estruturar a sua forma celular. Mas ela vive sem os plasmídios. Sobre locomoção e aderência, a gente tem os pilos e os flagelos. Gente, o flagelo é uma estrutura longa,
composta por proteínas e a principal função é locomoção. Tem bactéria que tem bactéria que não tem. As que tem servem para locomoção. E pilos são estruturas filamentosas, menores e em mais quantidade, que ficam na superfície da bactéria. E esses pilos podem ser usados para adesão às superfícies e conjugação bacteriana, que é um tipo que a gente vai ver que a bactéria consegue fazer uma troca de material genético com outra bactéria, porque a gente sabe que bactéria se reproduz por reprodução assexuada, fissão binária. Bom, agora, se a gente voltar aqui um pouquinho, ó, a gente vai ver que a bactéria tem 3 camadas do corpo, né? Vamos falar 3 peles? Podem ser 3 peles, se a gente for fazer uma comparação com o ser humano. Então, ela tem membrana plasmática, todos nós temos, parede celular, nós não temos, mas as plantas também têm, mas é diferente, e cápsula, que é a mais externa. A que a gente vai ver agora são as cápsulas. Então, isso aqui que vocês estão vendo em branco, ao redor dessas bactérias, são cápsulas, que é uma camada viscosa. E para que serve essas cápsulas? Gente, a cápsula, ela é um dos antígenos de superfície das bactérias, entendeu? Então, ela é um ponto de sinalização celular das bactérias e ela se relaciona com a virulência da bactéria. Então, com a capacidade, por exemplo, dessa bactéria de infectar uma pessoa e passar despercebida pelo sistema imune ou passar despercebida pela fagocitose. Porque a gente sabe que os macrófagos, por exemplo, né, do nosso sistema imune, para identificação de uma bactéria e para fagocitação dessa bactéria, ou seja, englobar ela e destruir ela, para aí sinalizar os receptores dela para criar uma resposta imune, eles precisam identificar ela. E eles não têm olhos, então tudo é feito por percepção química, sinalização química. E essa camada viscosa pode acabar por ocultar as bactérias de macrófagos e permitir com que a proliferação celular cresça sem o controle, por exemplo, dos macrófagos, de alguma parte do sistema imunológico do hospedeiro. Membrana plasmática. Gente, membrana plasmática é uma coisa que a gente estuda há muito tempo, inclusive quando a gente vai falar de célula eucarionte, procarionte, a membrana plasmática existe em todas as células. Então, o que a membrana plasmática bacteriana ela é responsável? Primeiro que ela vai separar o meio externo do meio interno. Então, ela é uma barreira, certo? Porque se não tiver a membrana plasmática, o que é a célula? Ela precisa ter uma delimitação do corpo dela. Então, é isso. A membrana plasmática é uma delimitação do corpo dela e atua como uma barreira. Só que essa bactéria precisa se comunicar com o ambiente externo para fazer ingestão de nutriente, para fazer ingestão ou fazer absorção de partes de plasmídios ou de plasmídios, para fazer questões osmóticas com entrada e saída de água. Então, a gente fala que a membrana plasmática é uma barreira, mas ela tem uma permeabilidade seletiva. Por quê? Ela é permeável, ou seja, coisas conseguem entrar e sair, mas seletivamente. Não é qualquer coisa que entra, qualquer coisa que sai. A célula tem total noção de que o que precisa entrar, como vai entrar e o que precisa sair. Então, quais são as funções da membrana plasmática? Primeiro, a delimitação celular. Vamos delimitar o que é essa célula. Segundo, entrada e saída de substâncias por meio dessa permeabilidade seletiva. Terceira, uma forma de proteção contra os meios externos. Quarta, comunicação com as outras células por meio dos sinalizadores que ficam na membrana. E 5, adesão, porque ela também pode ser utilizada como uma superfície para aderir em superfícies no geral. Então, a membrana plasmática é isso aqui que a gente está vendo. Vocês estão vendo ela e não sei se fica fácil de entender, mas a gente pode imaginar que, na verdade, essa linha aqui, ela é assim, ó. Então, aqui está o lado de fora da célula, por exemplo, aqui está o lado de dentro da célula. Então, ela é o quê? Ela é uma bicamada fosfolipídica. Vamos com calma. Por que bicamada? Bom, tá vendo que é uma camada dupla, né? Dá para ver que é uma camada dupla. E por que de fosfolipídios? Porque a gente tem fosfato aqui associado a lipídio.
E aí, esse fosfato associado ao lipídio, a gente vai ver mais para frente que esse fosfato é hidrofílico, então a água tem aderência a ele, mas ela não tem aderência a isso aqui, a esses lipídios. Então, cria uma facilidade de permeabilidade seletiva, ou seja, se não existisse essa camada de lipídios, a água podia simplesmente entrar aqui, essa célula estourar e acabar tudo. Então, esse lipídio é como se, vamos supor que é como se fosse uma parafina que não deixa a água entrar, mas deixa a partir de algumas condições específicas. E aí, nessa membrana plasmática, a gente tem algumas coisinhas, ó, vocês estão vendo? Então, a gente tem aqui uma proteína de canal, a gente tem uma proteína integral, uma proteína periférica, aqui a gente tem um colesterol, aqui a gente tem uma proteína globular, aqui a gente tem um glicolipídio, e aqui, olhando ao lado, a gente tem que os componentes uma bicamada de fosfolipídios, que é a base da nossa membrana plasmática. Aí a gente tem proteínas e glicídios, né? Açúcares. As proteínas podem ser proteínas integradas ou transmembranares, periféricas e alfa-hélices, né? Essas proteínas vão servir para quê? Transporte de substâncias. Então, ó, essa proteína de canal serve para passagem de substâncias específicas. Lembra que eu falei da permeabilidade seletiva? É exatamente isso aqui. Pode servir para reconhecimento, adesão e comunicação. Então, essas proteínas que ficam aqui, ó, elas servem para reconhecimento da célula. Então, células que têm uma proteína globular X identificam outras células que têm proteína globular X. Então, somos células X. E glicídios. Esses glicídios, eles são associados a proteínas ou a lipídios. Então, aqui a gente tem um glicolipídio, a gente tem aqui outra proteína, aqui a gente tem, provavelmente, uma proteína associada a um glicídio, então uma glicoproteína, e eles atuam no reconhecimento celular. É como se fosse as características que dão à célula a digital dela. Nós temos digitais nos nossos polegares, nos nossos dedos, e as células têm componentes membranosos, componentes da membrana plasmática, que servem como uma forma de identificação de bactérias. Então, bactérias de um mesmo tipo têm esses componentes similares, então são as mesmas bactérias. E por que elas têm esses componentes similares? Porque uma bactéria surge a partir de outra bactéria, de um processo de fissão binária. Então, se a bactéria A tem glicolipídio W e glicoproteína Z, a outra bactéria também vai ter, porque ela vai surgir a partir da bactéria primordial. Então, ó, dando um zoomzinho na bicamada de fosfolipídio, a gente vê que ela é chamada de bicamada de fosfolipídio porque ela tem extremidades de fosfato, fósforo, e ela tem partes internas de lipídios. Os lipídios são, nesse caso, ácidos graxos. Esses ácidos graxos são hidrofóbicos, a gente sabe que, por exemplo, gordura não dissolve em água, e os fosfatos são hidrofílicos. Então, a gente cria aqui uma aderência com a água, aqui dentro tem o citoplasma que também tem água, e elas não entram em contato por causa dessa barreira. E aí a gente tem, por exemplo, pode ter a passagem por osmose, ou pode ter as proteínas de canal, mas a gente entende que é uma estrutura que visa a diferenciação do que é externo e do que é interno. A partir disso, essas proteínas aqui, ó, elas podem servir para fazer transporte. Por quê? Falei para vocês que tudo que entra e tudo que sai precisa ser remediado por algumas estruturas. Ou, no caso da água, não precisa de estruturas porque ela é uma molécula muito pequena. Então, existem dois tipos de transporte, tá, gente? Transporte ativo e transporte passivo. Primeira definição, antes da gente especificar. Transporte ativo, gasta energia. Transporte passivo, não gasta energia. Pronto. Transporte passivo, vamos lá. O transporte passivo, ele é um transporte que não gasta energia. Para não gastar energia, a gente vai a favor da cachoeira. Como isso acontece? Bom, o transporte passivo pode ser de 3 jeitos. Osmose, difusão facilitada ou difusão simples. Osmose acontece pela passagem da água. Então, vamos supor que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 águas aqui
três águas aqui. Então, tem muita água aqui, pouca água aqui. Se eu tenho muita água em um local e pouca água em outro local, a tendência é que a água vá do local que tem menos para o local que tem mais para o local que tem menos. Como se a gente estivesse falando, vamos conectar dois copos. Se eu encher muito um copo, vou passar um canudo dentro desses copos. O que eles vão tentar fazer o tempo todo? Vai igualar. Se eu aumentar muito a água de um copo, vai aumentar muito a água de outro copo. Se eu diminuir a água de um copo, vai diminuir a água de outro copo para tentar igualar. Então, é um transporte passivo. Por quê? É a favor do gradiente de concentração. Então, é a favor da corrente da cachoeira. Onde tem mais, onde tem menos. Tá vindo daqui para cá, então vai. Pode passar, vai a favor do gradiente de concentração. Quando é água, se chama osmose. E aí a gente tem, por exemplo, difusão facilitada, que é quando a gente tem proteínas de canal que estão pegando a molécula e passando. Vocês estão vendo? Mas eu estou em um local que tem muito e para um local que tem pouco. Então, estou a favor do gradiente de concentração. A concentração daqui está maior, a daqui está menor. Para eu igualar isso aqui, tem que passar algumas daqui para cá. Então, a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. Vamos para o transporte ativo. No transporte ativo, eu também estou fazendo daqui para cá. Mas, ó, aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu tenho 3. Poxa, então, na teoria, o gradiente de concentração seria muito aqui, pouco aqui. Então, a favor do gradiente de concentração é passar algumas daqui para cá. Só que, vamos supor que isso aqui é ouro, certo? Você tem 1, 2, 3, 4, 9 gramas de ouro. E aí você vê mais 3 gramas de ouro. Você prefere dar as suas gramas de ouro para ficar com valores iguais, seriam 6 aqui e 6 aqui, ou você prefere pegar esses 3 gramas de ouro porque é importante para você? Tu vai pegar as 3 gramas de ouro. Só que para pegar essas 3 gramas de ouro, você vai gastar um pouco mais de energia. Por quê? Porque você está indo contra o gradiente de concentração. Então, o transporte ativo acontece com, por exemplo, moléculas que para a célula são importantes dentro do seu metabolismo e, por mais que ela já tenha uma quantidade boa, é sempre bom ter mais. Então, eu vou gastar energia para fazer essa minha proteína funcionar contra a corrente, para poder pegar um pouco mais do que eu já tenho. Deu para entender? Transporte ativo e transporte passivo? Agora a gente vai falar um pouco da parede bacteriana. Então, ó, aqui a gente falou já sobre a membrana plasmática, estrutura e como ela serve para o processo de transporte das substâncias. Agora a gente vai falar sobre parede bacteriana. Vamos pular um slide, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil a gente ver desse jeito. Gente, a parede bacteriana pode ser gram-positiva e gram-negativa. Isso acontece porque foi utilizada uma coloração que foi desenvolvida, e aí essa coloração de gram, que foi a que a gente usou, por exemplo, cora as bactérias com 2 cores distintas a partir de como é a parede bacteriana delas. Então vamos lá, gente. Em azul aqui, ó, a gente está tendo membrana plasmática. Qual é a grande diferença de gram-positiva para gram-negativa? Então vamos lá. Gram-positiva tem uma camada espessa de peptídeo glicano na sua parede bacteriana. Então, a sua parede bacteriana é uma camada espessa de peptídeo glicano. Então, ela é positiva, porque muito peptídeo glicano. Bom, gram-negativa, uma camada fina de peptídeo glicano. Então, por isso, negativo. E para sustentar, já que tem uma camada fina de peptídeo glicano, a gente tem uma membrana externa. Então, a parede bacteriana é ou gram-positiva ou gram-negativa. Gram-positiva, espessa camada de peptídeo glicano. Gram-negativa, fina camada de peptídeo glicano. E, para compensar, uma membrana externa. Então, voltando aqui, ó, dá para entender um pouco mais. Aqui a gente tem uma membrana plasmática, aqui a gente tem uma membrana plasmática, beleza. Aqui eu tenho uma camada espessa de peptídeo glicano com alguns ácidos teicoicos e lipoteicos. Ah, mas eu não sei o que é. Tá escrito aqui embaixo, ó.
Os ácidos são antígenos de superfície, ou seja, eles se apresentam para principalmente identificação, e eles são antígenos de superfície comuns que distinguem sorotipos bacterianos e promovem a ligação a outras bactérias, bem como receptores específicos nas células de mamíferos. Gente, lembra que eu falei que na membrana plasmática tinham algumas glicoproteínas, glicolipídios que serviam como uma função de digital para reconhecimento celular? Aqui é a mesma coisa que a gente está tendo também na parede bacteriana por ácido teicoico e lipoteicoico. Mas vamos se apegar à membrana plasmática com uma espessa camada de peptidoglicano. Então, isso aqui é gram-positiva. Gram-negativa, fina camada de peptidoglicano e uma membrana externa. Membrana externa essa que é formada por lipopolissacarídeo. Então, ó, lipídios e açúcares. Lipopolissacarídeo. Sacarídeo vem de glicídio, polissacarídeo, muitos sacarídeos, muitos glicídios, lipopolissacarídeos, muitos glicídios ligados também numa estrutura com gordura, com lipídios. Aqui a gente tem outra imagem sobre gram-positiva e gram-negativa. Porque se duas imagens não estavam boas, a gente tem uma terceira. Gente, tá tocando alguma coisa. Se vocês estiverem ouvindo, são assim os problemas da gente estar fazendo aqui as coisas ao vivo. Gram-positivo, espessa camada de peptidoglicano. Gram-negativo, uma fina camada de peptidoglicano. Gente, pelo amor de Deus, quem tá mandando mensagem? Pelo amor de Jesus, só um segundo, gente. Pronto. Uma fina camada de peptidoglicano e uma membrana externa. Membrana externa é essa, composta por lipopolissacarídeo. Pronto, fechou? Beleza. Coloração de gram. Lembra que eu falei para vocês que a coloração de gram vai colocar dois tipos de bactérias baseados na parede dela, na parede bacteriana, com diferença de cor? A gente vai entender o porquê agora. Então, aqui a gente está vendo na microscopia, vocês estão vendo que tem bactérias coradas em rosa e bactérias coradas em azul, tá? Que pode ser um azul arroxeado, normalmente é arroxeado. Então, o que acontece, gente? A coloração de gram é uma coloração que funciona com a aplicação de 4 passos, e esses passos vão dividir essas bactérias com base nas características da parede bacteriana dela. Primeira coisa que é feita, a aplicação do cristal violeta, que é um corante roxo. Então, apliquei aqui na lâmina, essa lâmina deve estar cheia de bactéria. Beleza. Agora, eu vou passar iodo, iodino aqui, ó, aplicação de iodo. Esse iodo vai ajudar no processo de fixação desse corante dentro da bactéria. Estou tacando corante dentro da bactéria, o que vai corar, gente? Ali, o citoplasma. Vai ficar coradinho, porque o citoplasma não tem cor. Agora, eu vou lavar com álcool. Quando eu lavo com álcool, agora a gente vai voltar um pouquinho, ó. Tá vendo essa fina camada de peptidoglicano aqui, ó? O álcool vai... O que acontece? Ó, o corante está aqui dentro. O corante está aqui dentro. Nas bactérias gram-negativa, com a passagem do álcool, o corante que foi colocado nas bactérias que são gram-negativas consegue sair. Ó, consegue sair. Porque tem uma fina camada de peptidoglicano e uma camada de uma membrana externa. Nas gram-positivas, o álcool não sai, porque isso aqui é muito espesso para ele conseguir sair. Agora que ele entrou, com a passagem do álcool, ele não consegue sair mais. Então, passei o álcool. As gram-positivas continuam roxas, as gram-negativas ficam sem cor. E aí eu pingo, por exemplo, um contracorante, que pode ser qualquer corante rosa. Aqui está falando de safranin, por exemplo, que é um tipo de corante. E aí esse corante rosa vai fazer com que na microscopia eu tenha bactérias rosa e bactérias roxas. Roxas gram-positivas, rosas gram-negativas. Então, ó, aqui a gente está vendo exatamente isso. Coloração de gram de uma parte retirada da região vaginal. E aí a gente tem leveduras e flora bacteriana. Se a gente der zoom, ó, dá para ver gram-positiva, gram-negativa. Gram-positiva e gram-negativa juntas. Gram-positiva, gram-negativa. Então, é isso para isso que serve a
coloração de Gram. Aqui, outra imagem, né? Coloração de Gram. A gente está vendo uma amostra de urina, provavelmente essa pessoa está com infecção urinária, porque está com uma grande quantidade de bacilos e uma grande quantidade de leucócitos. Então, ela deve estar com uma infecção urinária. E o que a gente está vendo aqui, gente? Bacilo, ó. Um bacilo, 2 bacilos, eles estão rosa porque eles são gram-negativos. Bom, endosporo. Quando a gente fala de endosporo, a gente precisa entender uma coisa. Às vezes, essa bactéria em específico, ela pode ser colocada sob condições que não são favoráveis a ela. Então, condições, calor excessivo, alcalinidade excessiva também, que é quando o pH está muito alto excessivamente, salinidade excessiva, falta de nutriente, falta de alimento, assim por diante. E aí, o que essa bactéria faz? Algumas bactérias, principalmente as bactérias gram-positivas, elas conseguem desenvolver uma estrutura dentro dela chamada de esporo, que é como se fosse uma cápsula de fuga, e esse endosporo vai conter o mínimo possível e o material genético dela, e sem água, né? Porque senão a água a gente sabe que pode, quando a gente precisa, por exemplo, congelar alguma coisa, ou a gente precisa de algo que algo não estrague, a gente tem que tirar a água. E aí ela é desidratada, encapsulada em peptídeo-glicano, que tem muito na parede bacteriana gram-positiva, e aí ela fica numa forma dormente e resistente às condições externas. E aí essa condição vai permitir com que, após que essa célula esteja em condições de temperatura muito alta, que quando essas condições elas se acalmem ou elas passem, esse endosporo dê origem a uma nova célula. Então a gente tem aqui uma célula, ela está fazendo um processo de esporulação, criou um esporo, agora isso aqui vai se degradar, porque aqui tem tudo que ela precisa. Está em um ambiente ruim, vai continuar como um esporo. Quando ele entra, por exemplo, em algum ambiente, vamos colocar no meio de cultura bem nutritiva, ele vai fazer o processo de germinação e vai gerar uma célula vegetativa. Então aqui a gente está vendo, ó, endosporo com uma célula que a bactéria completa na forma vegetativa. Nutrição das bactérias. A gente precisa entender que as bactérias elas conseguem se nutrir de duas formas principais. Então, nós, seres humanos, somos heterotróficos, ou seja, a gente não produz o nosso próprio alimento. E existem as bactérias também que não produzem o próprio alimento, e existem as bactérias que produzem o próprio alimento. Então, vamos lá. Bactérias autotróficas. Tróficas vem de cadeia trófica, pode vir de alimento, cadeia alimentar. Auto é de autossuficiência, então autotróficas são bactérias que produzem o próprio alimento. Quando a gente fala de alimento, a gente está falando de carbono. E esse carbono elas produzem a partir de uma fonte de energia. Essa fonte de energia pode ser luz ou pode ser energia química. Então a gente tem bactérias autotróficas fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, que é o quê? A bactéria vai produzir glicose, vai produzir carbono, porque glicose é uma molécula de carbono, a partir de luz ou a partir de energia química. Então, dependendo do ambiente onde ela se encontra. E as bactérias heterotróficas não produzem o próprio alimento, carbono, e elas vão precisar obter esse alimento de compostos já formados, como nós, que a gente come. Então, nesse caso, as heterotróficas podem ser saprófitas, parasitas ou simbiontes. Saprófitas são bactérias que vão decompor ainda mais a matéria orgânica. Então, vamos supor, o corpo está fedendo, tem um defunto aqui, morreu, a pessoa está com cheiro horrível. Por quê? A gente é feito de matéria orgânica. E aí as bactérias que estão no ambiente, na gente, começam a decompor o nosso corpo para se alimentar e se multiplicar. E aí isso gera a nossa decomposição. Parasitas são as bactérias que têm uma relação com outros organismos. Então elas têm algum hospedeiro e elas se alimentam desse hospedeiro. E simbiontes, né, uma relação simbiótica que pode ser, por exemplo, uma relação positiva, de mutualismo, por exemplo, quando a gente tem
uma bactéria, por exemplo, as bactérias do nosso intestino, né, da nossa flora intestinal, que não deveria se chamar de flora, porque não é planta, mas da nossa bactéria intestinal, que ajudam na degradação de nutrientes, disponibilizam para a gente e também se alimentam. Agora, produção de energia. Depois que as bactérias se nutrem e depois que a gente se nutre, a gente precisa utilizar esse carbono para produzir energia. Para produzir energia a partir do carbono, existem dois meios principais, dois meios únicos, né? Que é utilizando o oxigênio e não utilizando o oxigênio. Quando a gente utiliza o oxigênio, a gente vai degradar o composto orgânico, o carbono que a gente acabou de, ou a bactéria produziu, ou a bactéria se alimentou, e ela vai degradar esse carbono utilizando o oxigênio como receptor final. Vocês entendem melhor isso em frente 3 de biologia, em um ciclo chamado ciclo de Krebs. E as bactérias que não utilizam oxigênio vão fazer outro tipo de degradação do composto orgânico obtido pela nutrição para produzir energia, nesse caso, fermentação, que é o processo de degradação parcial. Então, a gente vai ver agora que a fermentação, por ser uma degradação parcial, ela acaba gerando subprodutos. Por quê? Se eu tenho uma degradação completa, como a gente falou aqui, que utiliza oxigênio, tudo que entrou virou energia. Se eu tenho uma degradação incompleta, ou parcial, entrou, uma parte vira energia e uma parte vira outra coisa. E essa coisa são os subprodutos de fermentação bacteriana. Dentro da fermentação bacteriana, a gente pode ter fermentação lática, fermentação alcoólica, né, das principais. E essas fermentações, lática gera ácido lático, que são utilizados para a produção, por exemplo, de queijo e iogurte a partir de leite, e alcoólica, que ocorre com a liberação de álcool e gás carbônico, que podem ser utilizadas para a produção de vinhos, cervejas e pães. Então, baseado nisso, as bactérias podem ser classificadas com relação à presença ou ausência de oxigênio. Então, a gente tem aeróbicos ou aeróbios, tanto faz, estritos, que são o quê? Bactérias que exigem a presença de oxigênio. Nós, seres humanos somos aeróbicos estritos. Se não tiver oxigênio, a gente morre. Aí a gente tem anaeróbios estritos, que são bactérias que só sobrevivem sem oxigênio. Então, se tiver oxigênio, elas vão morrer. Anaeróbios facultativos, que são as que crescem na presença ou na ausência de oxigênio. Microaerófilos, que são bactérias que crescem em quantidades muito pequenas de oxigênio. E anaeróbios aerotolerantes, que são bactérias que crescem na ausência de oxigênio, mas se tiver, elas toleram, mas elas crescem na ausência. Reprodução. A reprodução bacteriana, ela é dada por divisão binária. Então, uma bactéria vai duplicar todo o seu material, vai se duplicar e vai gerar duas outras bactérias filhas. Então, esse é o tipo de reprodução comum a todos os seres que são, né, que a gente chama de bactérias. Mas existem recombinações genéticas que podem acontecer. Por quê? Fissão binária é uma reprodução assexuada. Então, a bactéria-mãe vai gerar duas bactérias filhas idênticas. Mas existe a possibilidade de ter uma alteração genética, e essa alteração genética pode acontecer por 3 tipos principais: conjugação, transdução ou transformação. Na conjugação, existe a possibilidade de transferência de DNA de uma bactéria para outra. Então, o que a gente está vendo aqui, ó. Aqui a gente tem o DNA do cromossomo mesmo, mas esse plasmídio pode ser duplicado e transferido para essa bactéria por meio de um pili, que é uma estrutura gelatinosa
curta que fica presente em algumas bactérias na membrana plasmática. Então, um desses piles pode ser usado como um canal para transferência de material genético. Por exemplo, plasmídio. Transdução ocorre quando um vírus, que a gente tem chamado vírus bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, ele pode infectar uma bactéria, acabar pegando um pouco do material genético dessas bactérias, e quando ele vai em outra bactéria, e ele infecta essa outra bactéria, ele pode acabar jogando, na verdade, o material genético da outra bactéria nessa bactéria. Então, essa bactéria que recebeu material genético vai assimilar esse material genético. Então, aconteceu uma recombinação genética por transdução. E transformação. Transformação acontece porque a bactéria capta fragmentos de DNA livre. Então, vamos supor que eu estou num meio que tem muitas bactérias, eu tomo antibiótico, e aí algumas bactérias morrem, e aí o plasmídio dela, como a bactéria morre, ela tem lise celular, o plasmídio da bactéria fica livre no meio, e outra bactéria pode ir até ali, e se ela reconhecer esse plasmídio, ela pode interiorizar esse plasmídio, e agora esse plasmídio é dela. Aqui a gente tem uma exemplificação para vocês de transformação, conjugação e transdução. Transdução por meio do vírus, conjugação por meio de pile sexual, mas aqui não está mostrando, ó, doador do plasmídio, e transformação, ó, bactéria morta, transferência de DNA livre. Então, aqui a gente tem um exemplo muito legal desses 3 tipos de recombinação genética. A gente também tem uma classificação das bactérias. Ó, a gente já falou sobre a classificação delas com relação à tolerância ou não tolerância de oxigênio. A gente tem a classificação também sobre a variação de temperatura. Então, em uma escala de temperatura, existem as bactérias que conseguem se desenvolver em uma faixa de temperatura específica. Então, a gente tem 4 faixas principais. As bactérias que se desenvolvem em temperaturas muito altas são chamadas de hipertermófilas. As bactérias que se desenvolvem em uma temperatura alta, quando a gente está falando aí que é uma temperatura média de 70 graus, são as termófilas. Aí a gente tem bactérias chamadas de mesófilas, que são bactérias que conseguem se desenvolver em uma temperatura ideal de uns 35 graus, que é uma temperatura mais amena. E aí a gente tem algumas bactérias que são chamadas de psicrófilas, que são as bactérias que conseguem se desenvolver em uma temperatura mais baixa. Além disso, a gente precisa entender uma relação da taxa de crescimento com a temperatura. Então, ó, tanto faz dessas 4 aqui, a gente vai pegar uma delas como exemplificação. Vamos pegar, por exemplo, ó, mesófilas. Então, quando a gente fala de taxa de crescimento por temperatura aqui, as bactérias têm uma faixa de temperatura, que é uma faixa que elas conseguem sobreviver e se desenvolver. Ó. Aqui a gente está falando de menos 5 a 20, aqui a gente está falando de 15 a 45, aqui de 42 a 80 e aqui de 68 a 106. E aí, dentro dessa faixa, existe um mínimo, que é um mínimo de temperatura que a bactéria precisa, existe um máximo, que a partir disso começa a acontecer desnaturação proteica, que é um colapso da membrana, e existe um ótimo. Então, a gente tem uma temperatura mínima. Conforme eu vou aumentando a temperatura dentro do gradiente dessa bactéria, que ela aguenta de temperatura, eu vou aumentando as reações dela. E aí, eu chego em um ponto ótimo. Esse ponto ótimo, se elevado mais, ele vai chegar em um ponto máximo. Se eu passar desse ponto máximo, eu inibo o crescimento dessa bactéria. Por isso que um grande fator no controle bacteriano pode ser o calor, entendeu? Claro que existem bactérias que suportam diferenças, outras variações de temperatura, mas um dos métodos que a gente vai ver depois é a temperatura utilizada, porque se você ultrapassa o máximo da bactéria, ela morre. Antimicrobianos. Então, a gente falou sobre as bactérias, né, gente? Mas é necessário para vários ambientes, hospitais, laboratórios, clínicas, até para a saúde do dia a dia, a capacidade de você se livrar desses micro-organismos, porque ninguém quer
esses micro-organismos no alimento, ninguém quer esses micro-organismos no corpo, então eles são contaminantes. Então, no controle de micro-organismos, a gente pode utilizar métodos físicos e métodos químicos, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E esses métodos físicos e métodos químicos são utilizados em 3 níveis. Então, a gente tem limpeza, desinfecção ou antisepsia e esterilização. A gente nunca pode confundir esterilização com desinfecção e antisepsia, porque são processos diferentes. Então, lembra, a gente pode usar método físico ou método químico. E a gente tem 3 níveis. Então, primeira, limpeza. Segundo, desinfecção ou antisepsia. Terceiro, esterilização. A limpeza é a retirada de resíduos sólidos no geral. Então, por exemplo, vou lavar a mão, passar uma água na mão, passar uma água com sabão aqui, e aí isso vai tirar resíduos sólidos, pode tirar algumas bactérias, mas isso é apenas uma limpeza. A desinfecção ou antisepsia já é um processo que pode ser feito por métodos químicos ou métodos físicos, que vai diminuir a contaminação. O que vai acontecer na diminuição da contaminação? Você vai matar as bactérias que estão ali. Perfeito. Vou comer, então eu vou fazer o processo de desinfecção das minhas mãos, ou melhor, antisepsia. A gente fala desinfecção quando são superfícies inanimadas, ou seja, você pode desinfetar, por favor, a bancada da pia? Você pode desinfetar, por favor, o pote que eu vou usar? Você pode, por favor, fazer antisepsia das suas mãos? Você pode, por favor, fazer antisepsia da sua boca? Com Listerine, por exemplo? Então, a gente tem que higienização é o nome dado à limpeza mais desinfecção. Por isso que, não sei se vocês já foram, mas em alguns lugares tem a pia com um dispenser de sabão e um dispenser de álcool em gel. Você lava a sua mão com água e sabão, não seca com papel, porque tem bactéria ali. E aí você dá uma batidinha na mão e aí você passa álcool, porque o álcool faz desinfecção antisepsia e o sabão vai fazer limpeza. Então, mas desinfecção e antisepsia não vai destruir esporos. O que é esporos? Esporos são formas de resistência bacteriana. Então, o que vai destruir esporos? Esterilização. A esterilização é a exterminação total da contaminação, tanto esporos. Esterilização é utilizada em hospitais, materiais cirúrgicos. Então, vou precisar de um bisturi. O bisturi tem que ser esterilizado. Por quê? Se ele for só desinfetado e ele tiver esporos, quando eu cortar meu paciente, esses esporos entrar em contato na corrente sanguínea do meu paciente, ele vai se desenvolver em bactéria, contaminei meu paciente. Então, nesse caso, esses objetos mais específicos precisam ser esterilizados. Não, sua mão não tem que ser esterilizada, sua boca não tem que ser esterilizada, porque não há necessidade. Então, vamos lá. Desinfecção ou antisepsia e esterilização. Desinfecção e antisepsia. Métodos físicos. Temperatura e raios ultravioleta. Então, a temperatura, o aumento da temperatura, pode ser utilizado como um método físico de desinfecção. Não vamos falar sobre isso em antisepsia, porque você não vai queimar sua mão para matar a bactéria. E raios UV também você não vai passar na sua mão. Mas métodos químicos a gente tem álcool, fenol e compostos fenólicos, então, por exemplo, iodo, e halogênios, que é, no caso, fenol e compostos fenólicos, e halogênios como iodo e cloro. Claro que você não vai passar cloro na mão, por isso que o cloro serve para superfícies, então ele é um desinfectante ou desinfetante, e o álcool é um antisséptico das mãos. E o Listerine é um antisséptico bucal. E esterilização já é a utilização de compostos químicos mais agressivos e métodos físicos mais específicos. Então, a gente tem utilização de radiação gama, isso vai destruir vai fazer um processo de esterilização. Normalmente, a gente usa isso em compostos que não podem muito bem com temperatura. Então, eu preciso esterilizar algo, por exemplo, um líquido. Preciso esterilizar a vacina. Só que se eu aquecer muito, vou desnaturar a proteína, pode dar errado. Então, eu vou usar a radiação gama, que vai utilizar a radiação, vai destruir todos os contaminantes dali.
calor úmido e calor seco. O úmido está com acento errado, mas o calor úmido e o calor seco é esse aumento de temperatura exponencial. Então, por exemplo, estufa. Quando a gente está falando de alicate, utiliza esterilização. E os métodos químicos a gente tem formaldeído, glutaldeído, óxido de etileno. Formaldeído, para quem mexe, por exemplo, com anatomia patológica, é um composto que pode ser, ele é dissolvido em solução aquosa em porcentagens e ele é utilizado para fixação de peças anatômicas e para preservação de peças anatômicas, porque ele inibe total o crescimento bacteriano ali. Não tem como ter crescimento bacteriano porque ele esteriliza todo aquele ambiente que aquela peça está submersa. Bom, dando mais um pontinho para vocês, vamos falar um pouco sobre biotecnologia. Também está escrito errado, gente, pelo amor de Deus, eu vou mudar isso aqui escrito, tá? Mas biotecnologia moderna. A biotecnologia moderna, uma das frentes dela, fala muito sobre engenharia genética, que é o quê? A gente vai manipular os genes de um determinado organismo de maneira artificial com o objetivo de produzir geneticamente organismos melhorados. Qual é um tipo de processo que a gente utiliza? Galera, a produção de insulina. Por quê? Vamos lá. Bactérias são organismos fáceis de cultivar. E a gente tem, por exemplo, vamos implementar um fragmento de DNA no plasmídio da bactéria. Lembra que eu falei que a bactéria tem uma receptividade alta sobre plasmídio? Nesse caso, a gente vai dar para ela um plasmídio que tem a implementação de um fragmento de DNA. E esse fragmento de DNA produz insulina. Então, a bactéria não produz insulina, mas a bactéria é fácil de cultivar, a bactéria é pequena, a bactéria se multiplica rápido com meio de cultura acessível e próprio para ela. Então, a gente vai colocar um fragmento de DNA, ou seja, um gene, que é o gene que produz insulina, num plasmídio, vai injetar esse plasmídio numa bactéria, e aí a bactéria vai começar a produzir, a ler esse material genético dela, vai começar a produzir insulina. E depois a gente consegue filtrar essa insulina e utilizar a insulina para gerar medicamento para diabetes, por exemplo, pessoas que têm deficiência de insulina. Antigamente, quando se precisava de insulina, existiam estudos, vocês podem pesquisar depois, de quantos porcos, por exemplo, que produzem insulina também, eram sacrificados para retirar a insulina deles. Então, se eu não me engano, na notícia que eu vi, em um estudo, eram mais de 30 porcos que eram sacrificados para retirar a insulina e gerar uma dose para uma pessoa. Então, é insustentável você fazer isso. Agora, com bactéria é muito mais prático. E essa é a biotecnologia moderna, que é linda. Então, dando uma olhadinha aqui mais ou menos no processo, de como ele funciona. Então, a gente tem o gene. Gene, gente, é uma parte do material genético. O material genético humano é grande, mas é uma parte do material genético responsável pela codificação de uma proteína em específico. Então, a gente tem um gene aqui, que é o gene que vai codificar a insulina. Aqui eu tenho um plasmídio da bactéria. Eu vou utilizar um pouco de biotecnologia e engenharia genética. Eu vou dar um jeito de cortar esse plasmídio da bactéria e injetar o meu gene aqui. Ele acaba se ligando, eu consigo cortar com uma enzima específica, consigo colar com outra enzima específica, e aí essa bactéria agora vai ter um plasmídio com o gene humano de produção de insulina. Eu vou colocar essa bactéria em um tanque de fermentação que vai colocar ela sob condições para que ela se reproduza de maneira excessiva e que ela leia esse material genético de maneira excessiva. E aí depois eu vou ter a produção de insulina, e aí eu posso purificar essa insulina e gerar medicamento para diabetes, por exemplo. Agora, quando a gente fala de patologia clínica, porque as bactérias também causam doenças, a gente tem um dos grandes exemplos é a Heliobacter pylori. Se você já sentiu gastrite, já passou mal, precisou fazer endoscopia ou precisou fazer colonoscopia não, mas principalmente endoscopia, você pode ter tido resultado positivo para H. pylori ou Heliobacter pylori. Gente, a infecção por Heliobacter pylori é uma infecção bacteriana e ela vai causar gastrite, principalmente, pode causar uma úlcera e, dependendo do nível de desenvolvimento e de danificação celular naquela área, ela pode originar um tipo de câncer de estômago.
Como esse diagnóstico consegue? Então, esse diagnóstico é obtido. A gente precisa fazer a utilização de um tubo de visualização chamado endoscópio. Então, a pessoa vai fazer endoscopia. E aí ela vai fazer uma endoscopia digestiva alta e vai coletar uma amostra, que é uma biópsia gástrica. E aí essa amostra ela vai ser colocada por meio de coloração específica. Lembra que a gente falou sobre coloração específica, que ajudou na visualização de bactéria? E aí essa coloração específica vai mostrar a presença de H. pylori. Então, ó, aqui a gente está vendo uma porção central que tem bacilos gram-negativos, que são Heliobacter pylori. Então, isso aqui, ó, por exemplo, pode ser uma biópsia gástrica, ó. E aí, na tinção que a gente coloca, que é chamado de coloração de H. pylori, a gente está vendo aqui, ó, bactérias H. pylori. Então, esse paciente está positivo para H. pylori, ele precisa começar o tratamento para melhoração é complicado, mas para melhorar a úlcera, porque se a bactéria causa uma danificação, o ácido gástrico pode começar a se tornar prejudicial naquela região. Então, é uma patologia clínica muito comum hoje em dia. Outra patologia clínica importante é o tétano. Gente, o tétano ele é causado por uma bactéria chamada Clostridium tetani, né, no caso. E ele é um bastonete, ele é gram-positivo, ele é anaeróbio e ele é formador de endosporo. Então, o que acontece? Essa bactéria ela é muito comum em fezes de animais. E por que o tétano é tão importante? Né? Hoje em dia existe a vacina de tétano, a vacina de 15 anos. Depois disso é preciso tomar de 10 em 10 anos para fortalecimento do sistema imune. Mas é porque a bactéria do tétano ela causa sintomas a partir de uma neurotoxina. Então, o tétano ele libera uma neurotoxina, que é uma toxina que afeta o sistema nervoso central, que é chamada de tetanospamina. E aí ela bloqueia o relaxamento muscular. Então, a pessoa acaba tendo contração muscular em excesso e pode causar espasmos musculares muito característicos dessa patologia clínica. Então, é muito importante a conscientização da vacinação sobre o tétano e da importância da renovação da carteirinha de vacinação a cada 10 anos. Por quê? Porque caso a pessoa entre em contato com essa bactéria, muitas vezes por causa de material enferrujado, que pode ter endosporo, e esse endosporo entra na corrente sanguínea, ele pode se desenvolver no processo de germinação, gerar uma bactéria, e aí sem a vacina, sem a resposta do sistema imune já apto para lidar com aquela patologia, as sintomatologias podem ser bem mais intensas, inclusive levar ao agravamento como a morte. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as arqueias, ou árqueas, ou arqueias, ou arqueias, né? O termo, ele se origina do grego e significa antigo. Esses organismos, gente, eles são capazes de viver em ambientes extremos. Então, antigamente se falava muito sobre bactérias e falava que existiam bactérias extremófilas. Hoje em dia, você sabe que na verdade existem bactérias e existem as arqueias. E essas arqueias, na verdade, que são as extremófilas. Então, arqueias extremófilas não são bactérias, tá bom? Elas eram consideradas bactérias. Hoje em dia a gente sabe que existem bactérias e arqueias, e que na verdade as arqueias são muito mais próximas de eucariontes do que das próprias bactérias em relação à biologia molecular. Mas o que a gente precisa entender é que elas são normalmente extremófilas e elas podem ser subdivididas em 4 grandes grupos: halófitas, metanogênicas, termoacidófilas e sulforredutoras. O que acontece? São condições que não permitem o desenvolvimento de outros organismos, e esses organismos passaram por um processo evolutivo e são capazes de sobreviver nesses ambientes. Halófitas são bactérias, olha eu falando bactérias, são arqueias que têm a capacidade de sobreviver em ambientes com altas concentrações salinas, como por exemplo fossas termais e assim por diante. Metanogênicas são bactérias produtoras de metano. Termoacidófilas são bactérias que conseguem sobreviver em zonas de águas termais muito ácidas. E sulforredutoras são bactérias que utilizam o sulfato no processo de quimiossíntese, por exemplo.
Então, quando a gente fala sobre bactérias e arqueias, a gente tem algumas características em comum. As duas são unicelulares, as duas são procariontes, fazem reprodução assexuada, possuem ribossomos, como todos os outros organismos, e possuem citoplasma, né? Porque são organismos celulares. Mas elas têm muito diferente. Por quê? Primeiro, que o RNA das arqueias ele é mais semelhante ao RNA dos eucariontes, então, quando a gente fala em processo evolutivo. E quando a gente fala de parede celular, a parede celular também é muito distinta. A gente viu que a parede celular das bactérias é composta de peptidoglicano. E as paredes celulares das arqueias são compostas por polissacarídeos, glicoproteínas ou proteínas. Ou seja, uma estruturação química e uma estruturação estrutural mesmo muito diferente. Em relação aos tipos de vida, a gente tem que normalmente as arqueias são autotróficas quimiosintetizantes, que normalmente não acontece com as bactérias, que são ou autotróficas fotossintetizantes ou são heterotróficas. Nesse caso, as arqueias também elas não causam doenças, elas são majoritariamente de vida livre, o que já tem diferenciação com as bactérias, que causam doenças, inclusive patologias muito graves, como por exemplo tétano, e não tão graves, mas que podem se agravar, como por exemplo H. pylori. Aqui, pela apostila de vocês vão ter um resumo das bacterioses. Lembrando que essa aula que eu estou dando para vocês é uma aula geral sobre estrutura, morfologia, fisiologia de bactérias em comparação com arqueias. A gente não consegue se aprofundar muito no tema das doenças causadas por bactérias, então as bacterioses ou as infecções bacterianas. Mas é importante que vocês leiam as doenças causadas por essas bacterioses. Então, peguem algumas das doenças que estão aqui descritas, leiam um pouco mais sobre elas, sobre o histórico delas, o surgimento delas, as condições que permitiram o seu surgimento, porque muitas vezes os vestibulares trazem questões históricas com associação a algum tipo de infecção bacteriana. E quando isso acontecer, é importante que vocês saibam como se situar. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer essa aula para vocês. Então, a gente tem o nosso livro do ESAG mesmo, Reino Moner, aulas 5 e 6. A gente tem um texto muito legal do capítulo 8 de um artigo chamado Invisíveis, Hóspedes e Bem-vindos, os Micro-organismos, e um livro chamado Microbiota, que é o capítulo 2 do Gilson Paulo Manfio. Então, deixo aqui essas referências para vocês e muito obrigado por essa aula. Como sugestão de leitura, eu vou deixar um artigo chamado A História da Disseminação dos Micro-organismos, que fala de uma maneira bem descontraída sobre o processo de contaminação dessas bactérias e os hospedeiros que elas passaram, que eu acho muito interessante. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido clara o suficiente. E qualquer dúvida, eu vou estar aqui à disposição.